Ótimo. Então, agora começando a gravar a tutoria dia 24 de setembro de 2020 da turma TC2 de Fenômenos Eletromagnéticos. Vamos lá. Então, o que a gente faz em laboratório, em práticas, aulas práticas? A gente faz medições. Agora que a gente está no período de pandemia, quarentena, vocês farão essas medições em casa ou observarão medições que a gente realizou e farão os relatórios em cima disso. Então, quando a gente faz medições, a gente tem que, por exemplo, medir um número. Mas esse número ele não faz sentido nenhum se ele não tiver atrelado a uma unidade. Então, se eu, por exemplo, tenho esse fio e digo que ele mede 5, 5 não significa nada, porque eu não sei se isso é 5 metros, 5 jardas, centímetros, milímetros, quilômetros. Então, é sempre importante ter associado a unidade, a grandeza que você mediu. Existem grandezas adimensionais, ok? Mas, em geral, as coisas que você mede têm dimensão, têm unidade. Grandezas adimensionais normalmente são reservadas para constantes ou outras coisas do tipo. E é importante a gente sempre expressar as nossas unidades dentro do Sistema Internacional de Unidades. É uma convenção de 1975 que vem, ao longo do tempo, progredindo bastante. Então, a gente tem, por exemplo, para comprimento o metro, e o metro e suas derivações, como centímetro, milímetro, quilômetro, e assim por diante. Massa, a gente tem o quilograma, que recentemente foi redefinido, foi ano passado, acho que foi redefinido, que antes era um bloco, que era a definição de massa, só que como é um objeto, a gente pode perder isso em um evento catastrófico humanitário. Então, se definiu a partir de grandezas físicas. O tempo, em segundos, corrente elétrica, ampere, temperatura, que é Kelvin, e assim por diante, ok? Isso não quer dizer que no seu dia a dia você tem que falar para sua mãe, hoje está 320 kelvins a temperatura. Não. A prática, o dia a dia, é uma coisa, ok? Você usa o que for usual. Mas, quando a gente está tratando uma disciplina de física, experimentos de física, então, aí sim, a gente deve tratar de Sistema Internacional de Unidades, ok? Ótimo. Então, outra coisa importante para os experimentos é a gente expressar a nossa incerteza e a nossa grandeza de uma maneira correta. Para isso, a gente precisa saber o que são os algarismos significativos, que é essa próxima sessão. Então, antes de falar deles por si, vamos falar, então, do que a gente mede. Então, a gente mede o valor de uma grandeza, a incerteza da nossa medição e a unidade. Então, eu sei que começo com uma régua, eu sei que é 14 centímetros e tem uma incerteza associada. A incerteza associada a uma régua eu já vou mostrar para vocês. Então, esse caso aqui, a régua está lendo esse pedaço de rocha, por exemplo, que está entre 128,7 e 128,8 centímetros. Então, qual é o valor, no fim das contas? A minha menor gradação aqui, eu divido cada centímetro em 10, então eu tenho 1 milímetro como sendo a minha menor gradação. Então, eu tenho que associar uma incerteza a essa medida. Então, a incerteza que a gente associa a qualquer instrumento é metade da menor gradação dele. Então, se a minha menor gradação é 1 milímetro ou 0,1 centímetro, a minha incerteza na medida de uma régua é 0,05 centímetros ou 0,5 milímetros. Então, se você não... Se o equipamento, tem equipamento que indica que a incerteza já tabelada nele. Então, você usa essa. Se ele não tem nenhuma incerteza associada, é metade da menor gradação. Então, como é que vai ficar essa nossa medida? Essa nossa medida vai ficar 128,75 mais ou menos 0,5 centímetros, ok? Ou eu podia dizer 128,70 mais ou menos 0,5, se fosse um pouquinho mais curta,
não tivesse exatamente na metade, algo assim. Ótimo. Então, o mesmo vale para medida de ângulo, usando transferidor, temperatura, usando termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio vai ter uma gradação, o transferidor também tem uma gradação em graus ou em frações de graus, ou radianos, se for o caso. E assim por diante, para qualquer instrumento. Se a sua balança não disser qual é o erro dela, você vai pegar metade da gradação, se for analógica. Se for digital, ela também vai ter um número mínimo que ela mostra. Então, diz que é 30,0 gramas, 30,5 gramas. Qual é o erro? Metade da menor gradação. A gradação é 0,1 grama a menor, então metade disso. E assim por diante. Okay? Então, sabendo a incerteza, como é que eu escrevo, então, a minha grandeza? Faz sentido eu escrever, por exemplo, eu meço a minha gravidade. Eu faço um experimento complicado para medir a gravidade. Ou não complicado, com pêndulo você consegue fazer isso. Né? Mas, então, eu medi minha gravidade e achei, fazendo minha média, que o número é 9,82435. Mas eu sei que a minha incerteza é 0,03. Faz sentido eu escrever esses algarismos depois da minha incerteza? Não, porque afinal meu erro está aqui, na segunda casa decimal, 0,03. Então não não tem significado nenhum esses números depois da segunda casa decimal. Então eu tenho que arredondar isso para a segunda casa decimal. E a incerteza, a gente também não deve escrevê-la com vários algarismos significativos, ok? Isso, em alguns casos, se eu não me engano, a tabela de grandezas do NIST, que é uma tabela bem feita, ela tem dois algarismos significativos para incerteza. A gente usa, nos lábios de física, um algarismo significativo para incerteza. Então, o que a gente tem que ter para expressar a grandeza é o seguinte: um algarismo significativo para incerteza, então aqui a gente só tem um, e o mesmo número de casas decimais para grandeza do que a nossa incerteza. Então, se eu tenho aqui duas casas decimais em incerteza, eu vou ter duas casas decimais na minha grandeza. Ótimo. Então, o que são esses algarismos significativos? Basicamente, são os algarismos que têm significado, que trazem algo à nossa medida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 57,896. Todos esses algarismos são significativos. Então, eu tenho 5 algarismos significativos. Se eu escrever 5,79 vezes 10 à quarta, eu tenho 3 algarismos significativos. Então, o que está aqui na potência, a gente não considera como sendo algarismo significativo. Já, se eu escrever 5,789600, tem 7 algarismos significativos. Por quê? Eu conto o zero à direita como algarismo significativo, ok? Então isso é importante, porque isso vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos aqui. Então, esse número e 6 casas decimais. Novamente, eu não estou contando a potência. Só que, lembrem, zero à direita é considerado algarismo significativo. Agora, eu tenho, então, algarismos significativos. Nesse número, eu só tenho um algarismo significativo, que é o 7. Eu não conto a potência e também não conto zero à esquerda. Zero à esquerda não é algarismo significativo. Então, ficamos só com um algarismo significativo para esse último caso aqui. Seguindo, então, regras práticas. Como é que a gente faz esses arredondamentos? Eu faço as minhas medidas, eu já vou arredondando tudo que eu enxergar, professor? Não. Você começa fazendo os cálculos intermediários normalmente, usando, por exemplo, todos os dígitos da sua calculadora, ou a maioria deles, e vai fazendo multiplicação, soma, divisão, tudo, potência, sem arredondar nada. Depois você chega no número final, ok? Então, nesse número final, aí você faz o arredondamento, tanto da incerteza quanto da grandeza que você está expressando. Então, só no fim. Cálculo intermediário não precisa arredondar. E como a gente arredonda?
tem uma regra da BNT, ok? A regra da BNT é uma aberração, por algum advogado que inventou, porque não sabe nada de matemática. E, desculpa falar mal dos advogados, mas, bom, como é norma, me lembra coisa de direito. E, bom, então, aqui é uma regra arbitrária, ela não está de acordo com as leis da matemática. Então, se vocês forem fazer um relatório técnico, vocês têm que usar a norma da BNT. Mas na disciplina aqui de fenômenos eletromagnéticos, não. Usem arredondamento como a gente conhece na matemática, ok? O ponto é o seguinte, como a gente arredonda? A gente quer arredondar, por exemplo, aqui o π na quarta casa decimal. O que eu faço é olhar simplesmente ao próximo algarismo, e se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, eu não altero o algarismo da casa decimal a qual eu estou arredondando. Agora, se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, aí eu somo 1, então, a esse algarismo da casa decimal a qual eu estou arredondando. Nesse caso aqui, π, eu estou arredondando na quarta casa decimal, olho para o próximo, é 9, então ele está entre 5 e 9, eu somo 1, e aí fico com 3,1416. Ótimo. Se eu for arredondar na terceira casa decimal, eu olho o próximo, é 5, então também somo 1, fica 3,142. Se eu for arredondar na segunda casa decimal, 3,141 é o próximo algarismo, então eu não somo 1 no 4. Então fico com 3,14. Perfeito. Vejam bem que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, e aqui 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. 5 para cima e 5 não altera. 5 soma 1, 5 não altera. Sem mistério, não tem por que inventar nada além disso. O ponto é que a regra da BNT, ela inventa regra para esse caso do 5. Aí tem alguma coisa de se o próximo é par ou ímpar, não faz sentido nenhum. Eu acho que a pessoa que fez essa regra esqueceu de contar que tinha um 0. Então por isso que ela achou que não era equalitária essa regra de arredondamento. Mas é. Seguindo então, esquecendo da norma da BNT, mas quem vai fazer relatório técnico, estuda. Então, sempre arredonda a incerteza para um algarismo significativo, como eu já falei para vocês antes. Então, se eu tenho aqui uma grandeza e essa incerteza 0,0572, eu arredondo minha incerteza para um algarismo significativo, que nesse caso vira 0,06. E aqui eu já estou com o mesmo número de casas decimais para minha grandeza, 5,30. Então, se a minha grandeza não está com o mesmo número de casas decimais que a incerteza, eu arredondo para o mesmo número de casas decimais entre certeza. Aqui, primeiro, então, vamos arredondar essa incerteza para um algarismo significativo, ela fica 0,2. Depois arredondo aqui minha grandeza para o mesmo número de casas decimais que a incerteza. Então, assim, esse número vai virar isso aqui. E esse é o jeito certo de escrevê-lo. Okay? Se tiverem dúvidas, vão perguntando, gente. Não fiquem envergonhados. Então, aqui, então, eu tenho uma casa decimal a mais que a minha incerteza, que já tem só um algarismo significativo, então esse é o jeito certo de escrever, ou eu posso também passar para a notação científica. Só que se eu passar para a notação científica, lembra que todos esses algarismos são significativos. Então, eu escrevo eles todos aqui. Desculpa os cachorrinhos, estão um pouquinho animados. Porque se eu tirar algo, só escrever 9,9, por exemplo, arredondar aqui, eu estou perdendo algarismo significativo, então eu estou perdendo informação. É importante escrever todo mundo. Nesse caso, não tem muita vantagem da notação científica, é melhor escrever o número inteiro logo. Porque, no fim, você está gastando mais espaço para escrever isso. Então, vamos lá. Como a gente calcula a grandeza, faço a média e obtenho sua incerteza. Então, aqui tem um exemplo com 10 medidas, uma bolinha de tênis sendo jogada em cima da laje de uma casa, ou algo do tipo. E você mediu com um cronômetro, no telefone celular, no relógio. Bom, só tem smartwatch hoje em dia, né? Relógio de fato não. Então você fez 10 medidas e você quer saber como eu escrevo isso no relatório agora. Então, a primeira coisa que você faz é a média.
ok? Soma todos os números e divide pelo número de vezes que você coletou a amostra. Então, aqui são 10. O seu N é 10 porque você fez a medida 10 vezes. E você calcula, então, o erro padrão, que é dado por essa fórmula aqui, ou desvio da média também é conhecido, que é basicamente o desvio padrão dividido por raiz de n. O desvio padrão você só tem 1 dividido por n menos 1. Então, ok. Aqui a gente tem nosso desvio da média, que é a nossa incerteza. E como eu escrevo, então, o meu valor vai ser t médio, calculado a partir desses 10 números, mais ou menos desvio da média. O que eu tenho aqui? 0,627. Esse é o meu tempo médio. E desvio padrão, opa, botei no Excel, na calculadora, ou sei lá o que, ele me deu que o desvio padrão é 0,0106551. Mas a gente arredonda isso só para um algarismo significativo. Então é 0,01. E aqui a gente arredonda para o mesmo número de casas decimais, que é a minha incerteza. Então a gente fica com 0,63 mais ou menos 0,01 segundos. Se quiser colocar 0,63 segundos mais ou menos 0,01 segundos, não tem problema. Se quiser colocar 0,63 mais ou menos 0,1 entre parênteses aqui e depois segundo fora do parênteses, também não tem problema. É importante, tem que ter unidade em algum lugar, ok? Só isso. Se escrever sem unidade, está errado. Então, lembrem, é assim que vocês calculam média, desvio da média, que vai ser a sua incerteza, e sua grandeza. Propagação de erro, ok? Desculpem que essa imagem já está meio velha aqui do XP, mas bom. Vamos à propagação de erros. Propagação de erro é usar essas tabelas, ok? Não tem que deduzir nada, não tem que ficar mostrando derivada parcial para chegar nessas equações aqui, ok? Então, simplesmente apliquem isso e propaguem o erro das medidas de vocês. Então, por exemplo, se estiver somando duas grandezas que tenham incerteza, você pega simplesmente a incerteza de uma ao quadrado mais a incerteza de outra ao quadrado. Isso dá o quadrado na incerteza da grandeza final. Então, tirem a raiz para obter o sigma apenas, obviamente. Então, para multiplicação, você faz... Então, se soma esse quadrado de sigma x dividido por x, ou certeza em x dividido pelo valor médio de x, mais incerteza em y dividido pelo valor médio em y, cada uma ao quadrado. Divisão é a mesma coisa que a multiplicação. Potência, você simplesmente pega um módulo, então, de m, que é a potência, aqui x na m, vezes a incerteza de x dividido pelo valor médio de x, isso tudo você pega o módulo. Então, se for menos 1, menos 2, no fim das contas fica positivo, né? Isso vai ser igual, então, a incerteza da grandeza que você tem vezes o valor médio dela. Se quer determinar só a incerteza, passa o W para cá. Aí você tem multiplicação por constante, que basicamente se multiplica pelo módulo da constante. E aqui você já tem combinação, ax mais b, você tem soma com essa multiplicação, aqui multiplicação com potência, e assim por diante, ok? Então, simplesmente apliquem essa tabela sem muitas cerimônias. Não quero que vocês cheguem desse tipo de expressão nem nada. Vocês já chegaram em algum momento do curso? Ou, se não chegaram, estudem um pouco isso, mas eu não vou cobrar. Ótimo. Então, agora vamos para gráficos, a parte final. Seria gráficos e ajustes. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o que um gráfico precisa. Porque se não tiver isso no gráfico, eu vou descontar pontos de vocês. Tomar uma água que a voz está indo embora. Então, tem que ter um título ou uma legenda. Então, não precisa ter os dois, pode ter os dois, mas se você tem ou título ou legenda, tá bom. Os eixos com nomes das variáveis. Então, você tem que dizer que o eixo das abscissas é posição,
e o eixo das coordenadas é tempo, ou o contrário. Então você tem que dizer o que é e a unidade, ok? Então você tem que colocar escala e unidade. Dizer, aqui está dividida, cada barrinha que você coloca é 10, 20, 30. Eu vou mostrar gráficos e fica mais simples de mostrar. Os dados com incerteza. Vocês vão fazer medidas aqui que têm incertezas associadas. Vocês têm que colocar as barras de erro, que são as incertezas. Eu já vou mostrar para vocês. Desculpe. E caso você tenha uma função teórica, curva média, um modelo ajustado, ok? Então, não é para ligar ponto, ok? Você sempre, se tem alguma linha, ela tem que ser algum modelo ou alguma curva que você ajustou. Eu coloquei bastante texto nesses slides, mas é para vocês consultarem, ok? Eu não vou falar coisa por coisa aqui. Mas basicamente aqui eu estou explicando a questão de título, legenda, do nome dos eixos do gráfico, o que deve conter nos eixos. Então, a escala, eu também falo sobre a escala. É importante não deixar um espaço em branco no gráfico. Então, você tem que ter uma escala adequada para ficar todo o espaço dela com gráfico, com os pontos ou a curva ajustada. Então, mais explicações. Então, isso é para vocês consultarem, ok? Então, importante nunca ligar os pontos experimentais, ok? E também nunca indique as coordenadas dos pontos graficados no eixo. Se tem um ponto experimental no gráfico, não vai lá colocar entre parênteses que esse é o ponto 1,2, x1, y2. Não. O gráfico serve justamente para isso, para você saber onde está aquele ponto olhando os eixos, ok? Então não coloque. Mas, ok, agora vou mostrar os gráficos de fato para vocês. O que tem aqui? Então, aqui a gente tem um título que diz que é a velocidade de queda de um corpo. Então a gente não tem uma legenda. Okay? No próximo gráfico eu mostro a legenda para vocês. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. Então, tem que ter os eixos, obviamente. E nesses eixos a gente diz o nome da variável unidade, que é tempo em segundos. E aqui a gente tem velocidade em centímetros por segundo. Então a gente tem os pontos experimentais com uma barra de erro associada. Okay? Então aqui é o ponto medido e aqui é a sua incerteza, mais ou menos a sua incerteza. E, além disso, a gente tem a questão da escala. Então, aqui a gente sempre, veja que está dividido sempre em intervalos iguais. Sempre somando 1 aqui, e aqui está sempre somando 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, não mudem essa representação. Outro jeito de eu fazer um gráfico correto é esse aqui. Então, tem o eixo Y, que é posição, X em centímetros, e o tempo T em segundos. Nesse eu não tenho título, mas eu tenho uma legenda dizendo que é teoria e experimento. Aqui eu tenho todos os pontos que eu medi, com barra de erro tanto na posição quanto no tempo. Ok? Então você pode ter um erro, barra de erro, tanto no eixo X e Y, se isso é coordenada. Então, se você tem certeza nas duas grandezas às quais você está graficando, coloque as duas barras de erro. E aqui tem uma linha ajustada, que é vindo da teoria, que parece algo quadrático, posição aumentando com o tempo, provavelmente um movimento acelerado aqui. Okay? Deve ser expoente 2. Mas aqui eu só estou chutando. Não sei, na verdade. Então não tem problema também fechar esse lado de cima e da direita. Na verdade é bem usual isso ser feito, principalmente em artigo científico. Se quiser fechar, fecha. Se não fecha, não aumenta o significado. Mas facilita um pouco para você ler esses pontos dessa parte aqui. Então é normal ter. Ok. Um gráfico errado, então. Aqui vocês já começam vendo a escala. Tem um bom pedaço sem nada. Sem ponto, sem linha, sem nada. Então aqui a gente está perdendo espaço. A gente poderia ver melhor essa variação aqui se a gente botasse ele numa escala que fosse até 35 ou até 40, algo nessa ordem.
Aqui ele simplesmente ligou os pontos. Nunca se liga a ponto. Apesar de ter até software que liga ponto, não façam isso, ok? Então, coloquem apenas modelos ajustados. Então, uma curva que você ajustou, nunca liga ponto na mão. Tem que ter as barras de erro, ok? Então, os experimentos que vão fazer, vocês vão poder determinar as incertezas e tem que estar graficadas. Não mudem a frequência que você coloca as barrinhas na sua escala. Aqui. Então, aqui está ok, 0, 7, 14, 21, 28, tomando sempre 7. Aqui não, aqui está uma coisa bastante arbitrária. Isso torna bastante ruim de ler o gráfico, ok? Aqui ele não colocou o nome do eixo nem unidade. Então, eu não sei o que ele está botando aqui. Olhando o gráfico por si só, esse gráfico não significa nada. Além de ser ruim de ver. Então, se você não tem título, não tem legenda, não tem título de eixo, não tem unidade, isso aqui não é nada, basicamente. Não traz informação nenhuma esse gráfico. Então, porque as pessoas têm que poder olhar só o gráfico e já entender do que se trata. Entenda? Então, você está apresentando um artigo, você vai apresentar um relatório dentro de uma empresa, às vezes seu chefe não lê seu relatório, ou seu colega não lê todo o seu trabalho. Ele vai olhar o gráfico, que é uma figurinha. Ele tem que olhar aquele gráfico e entender. Se aquilo chama a atenção da pessoa, ela vai olhar o resto. Se você tem um gráfico mal feito, já traz uma má impressão para o que você fez, que já tira a atenção e você pode até, digamos, ter problemas por isso, né? Porque achar que vocês não fizeram um bom trabalho. Bom, então, agora vamos para a parte final, que é método de mínimos quadrados para ajuste, ok? Então, em algumas outras disciplinas, vocês podem ter visto questão de curva mínima, máxima, algo nesse estilo. Agora a gente está adotando o método de mínimos quadrados, que é o que realmente é usado aqui. Então, o que significa um ajuste? Então, eu tenho esses dados experimentais, eu quero ajustar eles a uma curva, ou uma reta, que é o caso. Então, eu tenho uma função f de x igual a x mais b, uma reta, uma função linear. Linear porque o expoente de x é 1, ela é uma reta. Então, como eu faço isso? Então, vou chutar um valor de a e b. Eu vou colocar aqui a igual a 0,5 e b igual a 1. Então, eu tenho essa reta aqui. Está bem longe dos resultados experimentais. Então, vou mudar de novo. Vou mudar agora para 0,2, 0,6. Ficou mais perto. Mas eles ainda assim estão todos os pontos experimentais acima dessa reta. Então, não está ajustando bem. E eu ficar chutando o valor à revelia não vai ser eficiente. Basicamente, eu tenho que ficar tentando um monte de valor até encontrar alguma coisa que chegue perto dos valores experimentais. Então, para isso, existe o método de mínimos quadrados, que basicamente ele está fazendo uma distância entre o seu ponto experimental e a curva a qual você está tentando ajustar. Que você calcula, então, esse Q quadrado. Você soma para todos os pontos experimentais, você faz essa diferença. Então, o quadrado dessa diferença dividido pela incerteza do valor experimental menos o valor que a curva te dá para cada ponto I. Ok? Ótimo. Então, calculo Q quadrado para essa curva aqui, eu obtenho 55. Então, o ideal é que o Q quadrado fosse zero. Mas nunca vai ser zero Q quadrado porque o experimento tem erro associado, ok? Então, você sempre vai tentar chegar ao mínimo possível desse Q quadrado. E como eu faço isso? Então, você pode minimizar o Q quadrado minimizando o A e o B, ok? Eu não vou entrar em detalhes dessa dedução de como minimizar o A e o B, porque eu acho que não é o escopo desse curso. Então, basicamente, você tendo então os valores do YI, que nesse caso é o dado experimental, a incerteza do dado experimental, e aqui você tem o valor do xi, que então seria o ponto x nessa do seu ajuste, dividido pela incerteza experimental. Sempre a incerteza aqui vai ser a experimental. Então, aplica isso, multiplica isso, toda essa expressão para você encontrar o valor do A e o valor do B mínimos, que minimizam o Q quadrado, ok? Então, assim você obtém esse Q quadrado. Você também pode, então, aplica isso
aplicando aquelas duas equações para achar o A e o B a esses dados que eu tinha mostrado antes, você obtém Q 3, que é o Q mínimo, ok? Porque você não tem como ficar menor que isso. Então, aqui a gente vê que tem um ponto que fica um pouco fora dessa curva, mas a gente não levou em conta a incerteza do A e a incerteza do B. Então, você também pode estimar essa incerteza do A e essa incerteza do B aqui. Então, você chega nessa expressão para a incerteza do A e a incerteza do B, e aí você pode plotar, então, aqui a gente encontra 0,08 e 0,07, desculpa, 0,008 e 0,07 para o A e para o B. E agora a gente pode ver até que esse ponto, a barra de erro dele está dentro da incerteza do ajuste. Como eu ploto isso? Então, você pega o coeficiente angular A, que você tem 0,187, e soma o 0,08. E o B, que é o seu coeficiente, basicamente onde cruza aqui o eixo Y, então você soma nele também o 0,07. Aí você plota essa curva de cima aqui. A curva de baixo, então, você diminui o seu A de 0,008 e diminui o seu B de 0,07. Aí você obtém essa curva de baixo aqui. Então você tem essa região entre essas duas curvas que é basicamente onde o seu ajuste está prevendo que estejam os seus dados experimentais. E esse ajuste aqui parece ter funcionado bem, realmente é uma variação linear para essa grandeza, seja qual for aqui, porque esse gráfico não tem título de eixo, não tem título, não tem legenda, não tem nada, não sei o que é. Mas é só para demonstrar para vocês o que significa um ajuste. E bom, como eu faço esse ajuste? Vocês não vão fazer em papel milimetrado, vocês não vão ficar calculando na mão aqueles coeficientes. Isso quem fez fenômenos mecânicos comigo já fez. Então já sofreu uma vez na vida fazendo isso para entender como é que é feito. Tá bom, agora deixa o programa resolver. E para isso, aqui eu copiei essa seção do Moodle de vocês, fenômenos eletromagnéticos, tem lá na parte de prática experimental. Tem esses links, por exemplo, para o MyCurveFit, que é um software justamente para fitar curvas. Tem do GeoGebra, que é um pouco mais complicado de usar, eu até nem coloquei o print dele aqui. Mas também tem um link para uma planilha do Google Sheets, que você coloca os dados lá, ela já vai fazer esse plot automático para vocês da regressão linear. Mas vejam que aqui não tem a barra de erro. Tem que ter a barra de erro nos gráficos, gente. E ele não está levando em conta a incerteza. Então, aqui é uma mais para vocês saberem qual que é o A e qual que é o B, por exemplo. Okay? Então, para vocês usarem daí outro software para plotar com as incertezas. E também tem um workbook um notebook do Python que faz já esse ajuste linear também por mínimos quadrados. Além disso, tem outras opções lá no Moodle, vocês podem averiguar. Podem usar outro software, podem usar o software do seu... se você já está acostumado a usar algum, use ele. Se quiser escrever o seu, escreve o seu. Não tem problema nenhum. Então, fiquem à vontade. Basicamente, é só fazer o ajuste correto, que não tem problema. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E fico aberto agora a perguntas, ok? Alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar no chat, abrir o microfone, tanto faz. Fiquem à vontade. Sem dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês pegaram um pouquinho das dúvidas que eu estava tirando na outra aula, né? Talvez. Bom, pessoal, se não tem dúvidas, eu vou encerrar então, ok?
Beleza, professor. Opa, tudo bem, Leonardo. Então, estamos finalizados. Se quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade. Amanhã já está sendo liberado para vocês o conteúdo, então, da parte de campo elétrico, força elétrica, carga elétrica. E vocês vão poder ver as aulas que eu gravei, que as 3 primeiras semanas são aulas minhas. E também tem um material escrito, elaborado por outros professores. A lista de revisão abre, a lista de estudos abre. Então, fiquem atentos amanhã, 4 da manhã, já deve estar liberado todo o conteúdo para vocês da semana que vem, ok? Muito obrigado e até a próxima aula, gente. Obrigado, professor. Até mais. Até.